Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, a sua lição da Escola Sabatina em áudio e agora aqui no YouTube também em vídeo. Bem, estamos aqui no segundo trimestre de 2016, lá perto do finalzinho desse trimestre que tem estudado o Evangelho de Mateus. Estamos na lição 11, hoje é o segundo dia de estudo da lição 11, que o foco é Mateus 23 e 24, ok? Já te aviso que o estudo de hoje é um pouquinho mais longo, que nós vamos ler o capítulo 23 de Mateus inteiro, ok? O nosso verso temático dessa semana também está em Mateus 23, que é: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a se humilhar será exaltado. Capítulo 23, verso 12 de Mateus. Bem, pessoal, vamos começar com a leitura. O próprio Jesus havia introduzido os filhos de Israel em Jerusalém, como mão poderosa e braço estendido. Sobre essa águia, ele os havia tirado do Egito e o havia chegado a si. Vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso, Êxodo 19, versos 5 e 6, de acordo com a Nova Versão Internacional, da tradução da Bíblia. Em certo sentido, Jesus tinha proposto o casamento a Israel numa bela montanha chamada Sinai. Êxodo 24 diz que os líderes e anciãos subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como um céu na sua claridade. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Cristo ofereceu a taça de sua aliança a Israel, como um homem que oferece uma taça a uma mulher com quem deseja se casar. A quem deseja dar um futuro maravilhoso, Israel recebeu a taça e disse: sim, desejamos viver para sempre contigo nessa promessa. Agora, com esse contexto do casamento do povo com Deus e com tudo que você deve saber que aconteceu depois disso, a gente vai ler o capítulo 23 de Mateus completamente. E ali, temos algumas coisas para refletir durante a leitura. Primeiro, o que Jesus queria dizer aos líderes de Israel nesse texto. Depois, que advertência ele estava dando. Que lições podemos extrair a respeito das coisas pelas quais ele os repreendeu. E depois, como podemos certificar que não somos culpados da mesma coisa. Ok? Então, primeiro, o que Jesus queria dizer, o que ele estava alertando, o que a gente pode aprender daí, e depois, como a gente sabe que a gente não é igual a eles. Ok? Então, vamos começar para a leitura. Vamos lá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os intimeis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. As saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais nem deixais entrar o que vão entrando. Ai de vós, os escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações, e por isso sofrereis juízos muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais vós que vocês. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada,
Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura porque ele é tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei e da justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caídos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Me lembrou de João Batista agora. Raça de víboras. Por isso, eis que eu envio profetas, sábios e escribas. Uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Barraquias, a quem matastes dentro do santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados a ti, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos meus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Muito forte o texto. Muita coisa ele disse ali, foi um discurso realmente profundo. Então, o que ele estava dizendo aos líderes de Israel, bem, eu queria deixar você para pensar, que eu já fiz essa leitura toda, mas, resumindo, o que ele queria dizer para os líderes? Que eles estavam errados, que eles precisavam tomar cuidado, que eles se importavam com muita coisa pequena, mas não estavam se importando de verdade com o princípio que eles deveriam defender. Que a advertência estava sendo dada. Não é objeto. Você está se focando no lugar errado. Que lições a gente pode extrair a respeito disso, pelo que ele repreendeu a eles? Bem, que é difícil demais. Primeiro, já vou como podemos saber que não somos culpados das mesmas coisas, primeiro não nos considerar melhor que outras gerações, porque nós vivemos no nosso próprio contexto e as outras pessoas no delas. Então você não pode chegar e falar assim, nossa, se eu tivesse ali no passado, eu não faria as mesmas coisas, porque você não está lá. Isso nos ensina muito também sobre quando a gente pensa, a gente não se coloca no lugar das outras pessoas e pensa que é fácil não errar porque elas erraram. Ah, você errou, mas eu não erraria aqui. Talvez você não errasse da mesma forma, talvez você errasse. Ou talvez não, quem vai saber? Você não é aquela pessoa. Isso é uma lição importante para se aprender também. Então, ele falou muito sobre o que as pessoas adorando símbolos, adorando dinheiro, sobre os exemplos maiores que deveriam ser, os escribas, aqueles separados, os sacerdotes, não faziam a parte deles, eles queriam glórias humanas. Depois ele vem falando ali também sobre hierarquia, é um pouco mais complicado, mas na prática para de seguir humanos, todo mundo é passível de erro, não é porque alguém escreveu livros, não é porque alguém fala bem, não é porque alguém tem uma faculdade que essa pessoa não erra, não é por isso que essa pessoa não pode se cometer enganos. Então, estudar a Bíblia se torna mais importante, o seu contato pessoal com Deus. Mateus 23 foi a última súplica desesperada de Jesus pela reconciliação com sua amada, mas ela o deixou.
Ele aceitou a decisão dela e saiu pela última vez da casa em que morava com ela, o templo. Eis que casa de vocês ficará deserta, como disse no verso 38. Quando Jesus saiu do templo, este ficou desolado, vazio, abandonado, como o deserto do qual o Senhor os havia resgatado no princípio. Estava para ocorrer uma grande transição na história da salvação. Esses líderes, bem como aqueles a quem enganariam, iriam perdê-la. Enquanto isso, muitos outros judeus, e muito em breve gentios, abertos à direção do Espírito Santo, dariam continuidade à grande obra e ao chamado de Israel. Eles se tornariam a verdadeira semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa, conta em Gálatas 3:29. Nós também hoje fazemos parte do mesmo povo e compartilhamos o mesmo chamado divino que Jesus fez aqui. É sempre uma parte reflexiva. Domingo veio aí para pegar você logo de cara e espero que você reflita muito sobre o assunto. Quando a gente fala de eventos finais, a gente sempre tem que pensar nisso, porque a salvação no fim é individual. A gente não deve seguir guias humanos. A gente deve sempre estudar e sempre estar preparado para conversar com Deus e esperar pela resposta dele, seja qual for. Importante, espero que você tenha esse momento introspectivo, aproveitando que hoje é domingo, ok? E não se esqueça do ano bíblico, olha só, Jó, capítulos 11 a 14, ok? Jó 11 a 14, a leitura de hoje. E eu te desejo um bom domingo, que você tenha um dia agradável na presença de Deus. E se você quiser continuar acompanhando os estudos aqui, se inscreve no canal. Todo dia vai ter um estudinho ali para você, ok? Muito obrigado e um grande abraço. Até amanhã.